voltando à questão do ambiente eclesiástico. Tem situação que você já sabe quem é a peça, mas você sabe o seguinte: é a hora certa de mexer? É a hora certa de fazer isso ou aquilo? Eu reúno poder político suficiente para chegar e tomar uma atitude? Então tem uma série de fatores que alguém vai falar assim: não, é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. Quem lida com a igreja sabe que não é simples assim. Mas o profeta é tipo aquele cara homem-bomba. Se vai dar certo ou vai dar errado, não estou nem aí, eu vou falar. Entende? Porque o profeta, ele não é bem um gestor, ele é um proclamador. Mas a gente não tem que esperar um momento, sabe? Então, mas aí é aquele caso, se João Batista fosse esperar o momento certo para denunciar o pecado de Herodes, né, João Batista talvez não tivesse perdido a cabeça. Mas João Batista chega e faz o quê? Isso que você está fazendo está errado. Ele não poderia de repente chegar e ir lá na encolha, fazer igual o Natan, trocar uma ideia, contar uma história. João Batista não fez isso. Então, aí aquele caso, por exemplo, Natan já era um cara que era um profeta palaciano, então ele já lidava com aqueles trâmites do palácio. João Batista era um cara independente, e se ele era filho de sacerdote, como diz lá o início da narrativa, mostrando que o pai dele, Zacarias, no turno teve a revelação e ficou mudo, tudo indica que se ele não tivesse rompido e ido para o deserto, ele possivelmente seria um sucessor ou alguém que trabalharia na liturgia de Israel. Ele era de família sacerdotal. Então ele, querendo ou não, ele, pelo menos pelo que eu observo na situação de João Batista, ele teria tudo para assim, vou ficar aqui. Mas você percebe que ele rompe, ele vai para o deserto e ele prega para geral. É soldado? Ó, contente-se com o que você ganha. Hoje não, mas o soldado daquele tempo achacava o povo, entende? Entende? Aí acontece, ó, contente-se com o que você ganha. Ah, mas a gente ganha pouco. Você não sabia não quando fez o concurso? Estou falando de João Batista, tá, gente? Então nesse caso, por exemplo, João batia geral. João não era politicamente correto. Então, agora, por exemplo, é diferente de assim, você que é líder de uma instituição, aí é meio que assim, você está lidando com várias situações, é diferente do profeta. É aí onde, por exemplo, às vezes, eu quero um profeta no púlpito. Quer não. Você quer alguém para de repente falar um negócio que você vai se sentir bem e vai querer voltar na quarta-feira. Você quer ouvir uma palavra que assim, olha, Deus está vendo as suas lágrimas e tudo, mas vai dar tudo certo. Deus tem vitória para você, a porta vai se abrir. Tá dando para entender? Claro, Deus tem isso para mim e para você? Tem, mas Deus também tem, deixa de ser safado. Quem quer ouvir isso? Imagina, você é um oficial de alta patente, e aí o irmãozinho que fala nós ora, chega e fala assim, ó, irmão fulano, é o seguinte, Deus está dizendo que aquilo que o senhor está fazendo lá no quartel está entristecendo o coração dele. E assim, eu não vou falar para não constranger ninguém, mas o senhor sabe, e o senhor sabe que Deus está falando comigo. E se o senhor quiser, pode conversar comigo no particular que eu conto tudo, para o senhor saber que Deus está me usando. Pô, Coronel, saco de cimento 230, que negócio é esse? Entendeu? Assim, eu acredito que, por exemplo, o fato de Deus usar você não significa que você vai deixar o irmão com um carão para o irmão não poder voltar no culto no dia seguinte. Entende? Eu entendo que assim, até porque, por exemplo, se Deus fosse levantar a gente para jogar na cara o pecado de todo mundo, Jesus. Bom, gente, quem ia sobrar na igreja? Não, vamos ser sinceros, gente. O próprio profeta, Deus ia usar ele contra ele. E tu que está profetizando para os outros, tu está entendendo? Você bate na sua mulher, entendeu? Não, tô brincando, não deve ter gente que Deus usa que bate na mulher, né, gente? Mas assim, não sei, mas aí assim, Deus usou a jumenta de Balaão, não sei de mais nada. Mas agora, o que eu tô dizendo, desculpa, eu vi que você fez sinal. Por exemplo, o que eu tô dizendo aqui é que, por exemplo, você, como um
líder de igreja, né? Você como um supervisor, né? Que é o bispo, você cuida das áreas da igreja e tudo tal, você sim tem uma situação, por exemplo, você como pastor, aquela questão de cuidar e tudo tal, então você assim, detalhe, é sua ovelha, você tem bastante tempo para ficar olhando aquela situação. Só que é o seguinte, até que ponto você está sendo estratégico ou você realmente não vai botar a mão naquilo? Entende? Como o caso dos filhos de Eli. Ele sabia, mas não botou a mão. Agiu como se assim, deixa acontecer naturalmente. E aí nisso que Deus não encontrou ouvidos no profeta velho, teve que falar com uma criança. É aquele caso, se você não clamar, a pedra vai clamar. Então essa é uma situação. Agora no caso do profeta, que de certa forma, quando você abre a Bíblia na sua igreja, você é um profeta do livro aberto, e você não pode se intimidar de falar o que está no texto, porque alguém está fazendo coisa errada. Você pode falar com educação, você pode falar com habilidade, mas assim, quem é sabe, o cara entendeu o recado. Eu não sei se dá para entender. Agora, se você não sabe o que é, você está pregando. É aquele caso, imagina, Fernando joga no bicho, pastor Marcos não sabe, pastor Marcos está pregando contra a atitude, né, de ficar no jogo de azar, em vez de ser um camarada batalhador e investidor, que vai aprender sobre dinheiro, vai ler sobre dinheiro, vai trabalhar honestamente, aquela coisa todinha e tudo tal. Em vez disso, quer ficar naquela atitude do tipo, vou pegar dinheiro emprestado com o irmão Robson, pegar dinheiro emprestado com a irmã Carla, né? Vou ficar nessa porque um dia vai dar borboleta na cabeça. Aí enquanto fica nessa brincadeira aí, né? Aí o que acontece? Pô, o pastor Marcos está pregando. Aí o irmão Fernando assim, pô, irmão Robson, tu viu aquela do pastor? Mas tá falando um negócio que não tem nada a ver, tudo tal, não sei o que e tal. Aí o irmão Robson, que é fechamento do irmão Fernando, ó, na boa, alguém deve ter contado para ele que tu joga escondido, cara. Agora ele tem que ver isso, porque se você é uma pessoa importante na igreja, se começar a circular na igreja que você joga no bicho, rapaz, você não vai ter você não vai ter oportunidade nem para fazer oração silenciosa. Pô, a gente tem que dar um jeito então no pastor Marco. Ou seja, é disso que eu estou falando. Que aí o pastor Marcos pode pensar, pô, mas a minha mãe de 80 anos, eu tenho um plano de saúde dela. Que igreja vai me dar um salário que eu posso pagar o plano de saúde da minha mãe de 80 anos? Porque é caro. E dá para entender a preocupação dele. Ou então, de repente, minha filha está no último ano de medicina. Onde eu vou conseguir agora, com a idade que eu estou, né? 42 anos, né? Como é que com essa idade que eu estou, eu vou conseguir um emprego para poder pagar a faculdade da minha filha? Pô, o irmão Fernando é um cara influente. Aí, ou seja, esse tipo de situação Deus abomina. Por quê? Você como homem de Deus, você tem que estar pronto a perder as coisas por amor a Ele. Mesmo que é o seguinte, pô, mas é uma igreja, que se dane, entende? Deixa o povo ser ruim. Se Deus deixar o povo ruim te prejudicar, Ele sabe por que está deixando. Então essa é a atitude do profeta. A atitude do profeta é o seguinte: olha, você pode tirar a minha vida, mas você só vai tirar a minha vida se Deus deixar. E se Deus deixar, está na mão dele. Ele deu, ele tira. Ele não está me matando, ele é dono da vida. Quem me mata é você, porque você não me deu vida e não pode me dar de novo. Agora ele não. Então, aí quando o pastor está revestido do profético, e quando eu falo profético aqui, gente, não estou falando de mágica, entende? Eu estou falando de ser porta-voz da mensagem divina. E aí o que acontece? Pô, é o preço que se paga. Agora, a onda que o pessoal tem de profetizar é o quê? Ah, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Pô, isso daí eu também faço, aí é tranquilo, aí é boa, entendeu? Agora, quanto à questão do cuidado pastoral, aí eu até entendo. Por quê? Porque está arriscado, de repente, eu vou falar um negócio com o irmão Fernando, e aí, em vez de eu ajudá-lo a se desenvolver na fé, está arriscado eu afundá-lo ainda mais. Sim, deixa eu chegar a esse ponto. Hoje aconteceu um lance comigo, né? Só cuidado que eu estou gravando, tá? Mas agora a palavra, quando ela é saudável, né? Que a gente passa com uma pessoa,
caso, o que acontece? Essa pessoa se agrada e graças a Deus, né? Aí quando você sai de perto dessa pessoa, a pessoa fala assim, poxa, graças a Deus que você acertou o que falou, mas se eu pedir a você para me dar essa sorte para me jogar no bicho, eu falei, isso aí Deus não vai te dar. Concorda comigo? Então, eu tive uma palavra hoje, uma pessoa que estava procurando um cartão e, meu Deus, não, você procura um jeitinho aí, que você vai achar, você guardou? Não conheço a pessoa. Quando ela meteu a mão, tirou o cartão. Graças a Deus, moço, não sei o que, sei lá. Moço, eu podia me dar uma sorte com o bicho, sem nem Deus dar, senhora. Ah, então obrigado. Quer dizer, ela se agradou com a palavra, mas ela foi além do limite. Isso aí não agrada a Deus. Esse é o meu pensamento. Mas eu pergunto, pastor, essa palavra é linda, Deus colocou na minha mente para me passar. Está me perguntando ou está falando? Estou perguntando. Ah, sim. Eu entendo que, assim, se você é um homem de Deus, Deus vai usar você sempre. Entende? Agora, o que acontece é que, assim, o alerta que você deu, por exemplo, naquele momento, né, do cartão, pode ter acontecido várias coisas. De repente, né, por um milagre, o cartão estava em casa e apareceu no bolso da pessoa. Pode ser. De repente, a sua palavra foi confortadora e a pessoa mais tranquila teve paciência e conseguiu achar o cartão. Só que aí ela pegou o seguinte caminho que muitos crentes têm: Deus quer que eu seja feliz. Aí nisso que Deus quer que eu seja feliz, vale tudo pela minha felicidade. E aí nessa hora, a outra pessoa eu nem critico. Nessa hora eu já critico o crente. Por quê? O crente tem aquela ideia de que, assim, como Deus quer que eu seja feliz, isso aqui pode ser errado. Mas assim, não é tão errado se vai me trazer felicidade. Então Deus vai me ajudar nisso aqui. Então, quando a pessoa veio para esse caminho, é meio que assim: poxa, eu já vi que você é alguém de luz. Você é, geralmente quem não é crente pensa assim, né? Você é alguém, é um ser de luz, é iluminado, né? Então aquele negócio todinho. Então você pode falar alguma coisa boa para mim também que vai dar certo. E aí você já deu aquele corte de que é o seguinte: olha, o que Deus tem para você não está relacionado a um monte de gente viciada a perder, porque a coisa é mais ou menos assim. É um monte de gente viciada que perde dinheiro para eu ganhar dinheiro. Ou seja, eu gasto dinheiro com o leite que o Robson deixa de comprar para o filho dele, eu gasto dinheiro com o aluguel que o Fernando deixa de pagar para a família dele, né? Eu ganho dinheiro, né, com o dinheiro que o Marcos deixa de pagar a prestação, né, do carro dele. Ou seja, o dinheiro que eu ganhei daquele jogo foi o dinheiro que, assim, a Carla mais uma vez foi jogar na borboleta, né, e deixou de comprar 1 quilo de carne. Então, assim, aí eu ganhei, pô, bacana, eu ganhei. Só que assim, amanhã eu tô no vício de novo para jogar. Se bobear, eu jogo tudo que eu ganhei e perco tudo. E enquanto eu não perco esse dinheiro, eu estou com um dinheiro que custou a desgraça dos outros. Que muita gente gosta de usar esse argumento para rifa da igreja ou para sorteio na igreja. Mas o sorteio da igreja não tem a ver com alguém viciado que está de olho grande para ganhar um negócio, né? E todo dia joga. É meio que assim, a igreja tem pouco recurso, não estou defendendo, tá? Jogo na igreja, rifa na igreja, não estou defendendo. Só estou dizendo que é diferente. Não sei se deu para entender. Estou defendendo? Não. Por mim não teria sorteio, não teria rifa na igreja. Mas se, por exemplo, alguém fizer, eu não entendo que a pessoa ela está cometendo pecado, porque é uma situação totalmente diferente de quando, por exemplo, estou falando eu posso estar errado, tá, gente? Agora, por exemplo, o caso da loteria, o caso do jogo do bicho, esses casos assim, tem a ver com o quê? Uma questão quanto mais, todo dia. Dependendo da situação, a pessoa joga 2, 3 vezes.
E aí acontece, essa parte aí eu não vou entrar porque eu tenho as complicações, entende? E aí nesse caso eu tenho um projeto de viver 120 anos de idade. Então, agora em relação, por exemplo, a pelo menos andando e falando, o resto deixa pra lá. Mas aí nesse caso, observa bem, aí a pessoa 3 vezes no dia joga, 7 vezes na semana joga. Tem jogo 7 dias no jogo do bicho? Ou tem folga não, né? Aí nesse caso eu pensei que tinha folga. Aí acontece, direto, aí tem uma situação, desculpa Fernando, não tenho intimidade com o assunto, foi mal. Aí nesse caso, por exemplo, observa bem, a pessoa direto ali, quem ganha às custas da miséria dessa pessoa. E quantas pessoas não perderam? Tá dando para entender? Deu para entender? Então ainda tem, até o que ganha já perdeu mais do que ganhou. Então quando você chega e fala assim, ó, pô, mas aí não. Aí a própria pessoa ela nem discute, porque algo dentro da consciência dela fez pensar o seguinte: não combina palavra de bênção com o jogo de azar. Azar e bênção parece que não combinam. Claro que obviamente eu posso estar errado, mas eu entendo que Deus usou você, entende? Só que, por exemplo, profecia, quando a gente fala de profecia, a gente está falando de ser porta-voz da palavra de Deus. E quando assim, inequivocamente é Deus falando, você pode reparar que assim, você se questiona sobre a questão, né, de estar sendo usado por Deus ou não. Eu acredito que sim. Eu só não consigo atribuir a profecia, porque a profecia tem a ver com você ser portador de uma palavra que não é sua. Então é como, por exemplo, quando eu abro a Bíblia, eu largo o prego sem medo de errar. Porque antes de eu nascer esse texto estava aqui, eu vou morrer esse texto estava aqui. E é muito mais fácil a igreja ficar com raiva de mim do que de Deus, né? Então, vamos arrebentar o Robelano. Não tem como arrebentar Deus, eu até entendo isso, mas eu estou tranquilo. Se é uma coisa mística do tipo, não está na Bíblia, mas Deus claramente está me usando para falar um negócio, e eu sei que é Deus, beleza. É uma coisa tranquila, sem dificuldade nenhuma. Agora, quando eu faço a crítica do eu profetizo e isso profetizo aquilo, é daquela pessoa que tem um bom desejo, ela, por exemplo, ela quer muito que algo aconteça na vida do fulano, e ela confunde o desejo do coração dela, a palavra abençoadora dela, com profecia. Uma coisa é eu abençoar a Carla. Carla, sua semana vai ser maravilhosa. Isso é abençoar. Profetizar é o seguinte: se não for, Roberlan, pedra em cima de você, porque o inimigo do falso profeta é o tempo. Entende? Abençoar é uma coisa, desejar o bem é uma coisa, torcer pela pessoa é uma coisa. Profetizar, cara, se profetizou tem que acontecer. Porque você vai ter dois problemas: com a pessoa que ouviu, que de repente acreditou em você, atendeu você e se arrebentou, ou aquele que tem os olhos como chama de fogo. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Vai chamar você para conversar, e eu não quero estar na sua pele quando isso acontecer, entende? Eu temo pelo falso profeta, eu não temo nem por mim, eu temo por ele mesmo. Porque assim, uma hora a coisa vai ficar feia. Mas Deus é amor, mas é justiça. Mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu sei que muita gente brinca com Deus hoje, muita gente fala um monte de coisa em nome de Deus, mas assim, vai chegar uma hora que a corda vai roer e a fatura vai chegar.